Então, pessoal, vamos correr toda a matéria aí do segundo grau, né? Para quem vai fazer algum tipo de prova, alguma coisa assim, né? Vai cobrir todo o tópico das provas militares aí, SpaceX, AFA, ITA, e as provas que caem em parte de cálculo também, que é a prova da Escola Naval, EFON, não é isso? Vai também cobrir o IME, ITA, tudo isso aí. Bem, o tópico 1 que eu separei aqui, que você tinha que saber, vamos começar do básico, são as regras de potenciação. Então a gente vai falar de potenciação, vai falar de radiciação, vai falar de racionalização, radicais compostos. Depois vamos dividir exercícios em exercícios tipo A, que são mais fáceis, e tipo B, que são mais difíceis. Exercício de IME, ITA, Olimpíadas, Escola Naval, FON. Então vamos lá. Tópico 1 aí, potenciação. Então você tem que saber aqui, ó, são essas regras aí, tá? Básicas de potenciação. A primeira é produto de potência. Isso aqui tudo, ó, A elevado a M é uma potência, tá? A base é A, o expoente chamado de M. Quando eu tenho esse produto de potência mesma base, lembrando lá, é repetir a base e somar os expoentes. Então vai dar A elevado a M mais N. A elevado a M vezes A elevado a N vai dar A elevado a M mais N. O exemplo tem aqui é 2 ao cubo vezes 2 à quinta vezes 2 ao cubo. De novo, ó, tem potência e mesma base. É repetir a base, que é 2, e somar os expoentes de 5 mais 2, 5 mais 3, 8. Então tem grandes dificuldades aqui, tá? Já quando eu divido potências, cuja base é a mesma, repito a base e subtrai os expoentes. Então, A elevado a M dividido por A elevado a N vai dar A elevado a M menos N. Então, aqui, 5 a sétima dividido por 5 ao cubo. São divisão de potências de mesma base. Eu vou repetir a base, 5 elevado a 7 menos 3, 4. Quando eu tenho aqui potência de potência, ou seja, A elevado a M, isso tudo elevado a N, eu vou multiplicar os expoentes. Então vai ficar A elevado a M vezes N, certo? Então, por exemplo, aqui, 10 elevado ao cubo elevado a 7. Vou multiplicar os expoentes. 10 elevado a 7 vezes 3, 21. Tá aqui. Cuidado aqui, nessa daqui, ó, que eu tenho duas coisas diferentes. Por exemplo, se eu tenho 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo. Deixa eu me digitar melhor aqui, ó. 2 elevado ao cubo. Isso tudo elevado ao quadrado. Isso aqui é diferente de que eu tivesse isso aqui, ó. 2 ao cubo elevado ao quadrado. Por quê? Aqui eu tenho potência de potência, eu vou multiplicar os expoentes. Isso aqui vai me dar como resultado 2 à sexta. Que é diferente disso aqui, ó. Aqui o 2 não está elevando o 2 ao cubo. Aqui o 2 eleva o 2 ao cubo. Esse 2 não está elevando o 2 ao cubo. Esse 2 está elevando só o 3. Então aqui vai ter como resultado o quê? 2 elevado a 3 ao quadrado, 9. Note que são coisas distintas, tá? Aqui eu tenho potência de potência. E aqui eu estou elevando apenas o 3, e não o 2 elevado ao cubo. Aqui o 2 está levando o 2 ao cubo. Aqui o 2 está levando só quem? Só o 3. Tá? São resultados distintos aí. Bem, todo número elevado a 1 vai dar ele mesmo. Então A elevado a 1 vai dar ele mesmo, vai dar o próprio A. Então 17 elevado a 1 é 17. Todo número elevado a 0, desde que esse cara seja diferente de 0, vai dar 1. Tá? Essa condição aqui, ó, é que o A seja diferente de 0, tá? Ele tem que ser diferente de 0. Saiu meio estranho aqui, ó, mas aqui é o 0, tá, gente? Esse A tem que ser diferente de 0. Por quê? Se eu tiver 0 elevado a 0, vai ser indeterminado, não vai dar 1. Tá? Então, ó, 34 elevado a 0. 34 é diferente de 0. Elevado a 0 vai dar o próprio 1. Certo? Potência de um quociente. A sobre B elevado a M. Isso é A elevado a M dividido por B elevado a M. Então, eleva o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Esse mesmo expoente aqui. Então, tem 5 sextos ao quadrado. É 5 ao quadrado, que vai dar 25, e 6 ao quadrado, que vai dar 36. Então, vai dar 25, 36 avos. 25, 36 avos. Uma base elevada a expoente negativo. Você inverte a base e eleva o expoente positivo. Então, A elevado a menos M é 1 sobre A elevado a M. Eu podia também fazer a mesma coisa que eu fizesse assim, com o primeiro passo, né? Tivesse 1, inverto a base sobre A
e eleva ao expoente positivo elevado a m. Só que 1 elevado a m, usando essa regra aqui, de cima, que eu falei antes, 1, aqui é 1, né? 1 sobre m. 1 elevado a m, ó, é o próprio 1. E a elevado a m é a elevado a m mesmo. Então, para ser mais prático, a elevado a menos m é 1 sobre a elevado a m. Exemplo aqui, 9 elevado a menos 2. É 1 sobre 9 ao quadrado, que é 81. Safo? A elevado a x sobre y, uma base elevada a uma fração. Isso vai dar uma raiz, cujo radicando vai ser a base elevada ao numerador. Então, e o índice da raiz vai ser o denominador. Então, vai ser a raiz de índice y de a elevado ao numerador, de a elevado a x. Exemplo, 49 elevado ao meio. Vai dar a raiz quadrada de quem? O denominador passa a ser o índice e o numerador é o expoente do 49. De 49 elevado a 1, que é o próprio 49. A raiz quadrada de 49 é 7. Tá legal? Então, continuando aqui, ó. Próximo tópico, raiz de seção. Raiz enésima de A está dando como resultado x. Quem é esse n aqui? Esse n a gente chama de o que é o A? O A é o radicando. O n é o índice da raiz, está aqui índice. E o x, ó, o x é a própria raiz. Então, A é o radicando, índice, raiz. Propriedades. Vamos ver a primeira aqui, que o mais importante são as propriedades. Bem, você tem aqui raiz enésima de A dando x. Para a raiz enésima de A da x, só vai acontecer se, somente se, que está aqui. Se elevar a n a ambos os lados, vai dar quem? X elevado a n foi igual a, certo? Quando eu tenho raiz enésima de A vezes raiz enésima de B, ou seja, produto de radicais de mesmo índice, n aqui também, eu posso escrever como sendo uma única raiz de índice n de A vezes B, certo? Bem, por que isso aqui ocorre, né? Se eu fosse tentar entender isso aqui, porque esse raiz enésima de A é a mesma coisa que A elevado a 1 sobre n, não é isso? Vezes raiz enésima de B é B elevado a 1 sobre n. Então isso aqui é a mesma coisa. Como o expoente é o mesmo, eu posso fazer o produto das bases. A vezes B elevado a 1 sobre n, que é a mesma coisa que raiz enésima de A vezes B. Bem, se eu tenho a raiz enésima de A elevado a m, eu posso multiplicar tanto o índice como o expoente do radicando por um mesmo número diferente de zero. Por quê? Porque eu sei que, pela propriedade que a gente já estudou lá atrás, que a raiz enésima de AM é A elevado a m dividido por n. Não é isso? Que vai dar a raiz enésima de AM. Como isso aqui é uma fração não se altera. Se eu multiplicar ambos, numerador que é m e denominador que é n, por um mesmo número diferente de zero. Então eu posso multiplicar por p. Então é a mesma coisa que ou multiplicar ou dividir, né? Tanto faz. Por um mesmo número diferente de zero. É n dividido por p, a raiz enésima de índice n dividido por p, e o radicando vai ser a elevado ao expoente em m dividido por p. Dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número diferente de zero. E geralmente, por que eu faço isso, né? Saiu um pouco de foco aqui. Pelo seguinte, acho que o foco voltar. O foco voltou. Porque eu geralmente vou dividir pelo MDC entre M e N para poder simplificar. Porque eu estou fazendo uma simplificação de fração aqui, ó. Então eu vou dividir por um número que divide exatamente o numerador e o denominador. E o maior deles, né? E o maior deles é o MDC entre M e N. Então P, na verdade é o MDC, máximo divisor comum, entre quem? Entre M e N, não é isso? Entre M e N. Certo? Eu vou fazer uma parte das videoaulas aqui de congruência, que para quem vai fazer prova por ITA, IME, né? Então ele vai ter uma parte só de congruência modular. Bem, raiz enésima de A elevado a m. Olha, isso aqui eu já falei. É A elevado a uma fração cujo numerador é o expoente do radicando e o denominador é quem? É o índice da raiz. Então vai dar a raiz enésima de AM é A elevado a m sobre n. Raiz enésima de A
dividido por raiz enésima de B. Posso transformar uma única raiz de índice igual, n, e da divisão entre os radicandos. A dividido por B. É só eu transformar isso aqui em A elevado a 1 sobre N e raiz enésima de B em B elevado a 1 sobre N, que vai dar A sobre B elevado a 1 sobre N. Agora, quando eu tenho isso aqui, raiz de raiz enésima da raiz emésima de A. Vai ser uma única raiz cujo índice vai ser o produto dos índices anteriores, certo? E o radicando se conserva, que é o mesmo, não é isso? Por que acontece isso aqui? Vamos começar de dentro para fora. Isso aqui é a mesma coisa que esse cara aqui de dentro é A elevado a 1 sobre M, não é isso? Só que isso tudo está elevado a quem? A raiz enésima. É a raiz enésima disso aqui. Ou seja, isso está elevado a 1 sobre N. Quando eu tenho potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então vai dar 1 sobre M vezes 1 sobre N vai dar 1 sobre M. 1 sobre, digitando aqui, ó, M vezes N, não é isso? Bem, A elevado a 1 sobre M vezes M é raiz enésima, é raiz de M de índice M vezes N, não é isso? O denominador passa a ser o índice, N vezes M, da raiz de A elevado a quem? O numerador, de A elevado a 1. Então vai dar exatamente isso aqui. Bem, agora vamos ver uns casos básicos de fatoração. No próximo vídeo eu vou fazer casos mais complexos. Colocação de fator comum em evidência, né? Quando eu tenho A menos AB, note que o A aparece em ambos as parcelas dessa soma aqui, né? Porque pode ser A mais menos AB, né? Então posso colocar um A em evidência. Colocando um A em evidência vai ficar quem? 1 menos B. Outro caso básico que você estuda no ensino fundamental é esse aqui, ó. AC mais AD mais BC mais BD. Posso colocar aqui o A em evidência, né? Vai ficar A que multiplica C mais D. Coloco o B em evidência, que aparece em ambos aqui os lados. Ambas as parcelas. B que multiplica C mais D. Então ficou A vezes C mais D, mais B vezes C mais D. Note que o C mais D, ó, aparece aqui e aparece aqui. Então posso colocar na evidência. Então colocando em evidência vai ficar quem? C mais D, que multiplica quem? A mais B. Tá aqui. Trinômio quadrado perfeito. Quando eu tenho A2 mais 2AB mais B2. Isso pode ser escrito como sendo A mais B vezes A mais B. Ou seja, é a mesma coisa que A mais B ao quadrado, tá? Então, isso é o quadrado de uma soma. Isso aqui, ó, A2 mais 2AB mais B2 é o quadrado de uma soma. Trinômio segundo grau. Quando eu tenho AX2 mais BX mais C. Bem, eu posso fatorar isso aqui, ó. Primeiro eu vou colocar esse Azinho, que é o coeficiente x2, aqui, ó. Então, repito ele. A que multiplica quem? X menos x1 vezes x menos x2. Sendo x1 e x2 raízes da equação. Então, vou pegar essa equação do segundo grau e vou resolver. Vou achar raízes. Achando as raízes, eu vou ter quem? x1 e x2. Então, vou colocar o A, vou repetir o A, que é o coeficiente do termo de maior grau. Vai ficar quem? X menos x1 vezes x menos x2. E x1 e x2 são as raízes desse trinômio aqui. Depois eu vou demonstrar isso tudo aqui para vocês com mais calma, que o vídeo não fica muito grande. Mas por enquanto, só saber isso aqui que vocês vão lograr êxito aí nas suas provas aí. Diferença de dois quadrados aqui. Quando eu tenho A2 menos B2. Olha, isso aqui é o produto da soma pela diferença. Então é A mais B vezes A menos B, certo? Então A2 menos B2 é A mais B vezes A menos B. Soma de dois cubos. A3 mais B3. Isso aqui vai ficar o seguinte, vai ficar A mais B, vou repetir, sem o expoente, A mais B. Aí eu vou alternando, né? Vai ficar A2 menos AB é A mais, agora passou a ser menos AB mais B2. Nos casos especiais de fatoração, eu vou repetir isso aqui de novo. Então, soma de cubos, isso aqui é soma de dois cubos, né? Vou repetir, esquece o expoente, vai ficar A mais B, tá aqui. Vai ficar A2, aí passa a ser menos AB mais B2. Diferença de cubos. Vou esquecer o expoente, ó. Vai ficar A menos B, repetir aqui, primeiro fator do produto. Que multiplica quem? Agora vai ficar sempre tudo mais, tá? Vai ficar quem? Vai ficar A2 mais AB mais B2. Bem, que seriam esses casos especiais de fatoração que a gente vai ver agora aí? Casos especiais de fatoração. Bem, primeiro caso aqui, ó, de fatoração, cai muito na prova do ITA e do IME,
é esse caso aqui, ó. Quando eu tenho aqui, vamos provar esse caso aqui. Se eu tenho A menos B, A menos B é quem? É o próprio A menos B, né? A menos B igual a menos B. Agora, se eu tenho A2 menos B2, o A2 menos B2 é o A menos B, que multiplica o A mais B, né? Como a gente viu anteriormente, diferença de quadrados. Mas vamos fazer o seguinte, porque eu quero só expoentes pares, né? Então vamos desconsiderar esse A menos B, porque mais pra frente eu vou falar quando o expoente é ímpar. Vamos só desconsiderar esse caso aqui. Vamos só considerar quando o expoente é par. Se eu tivesse A4 menos B4, só digitar aqui que isso é estranho. Se eu tivesse A4 menos B4, isso aqui é a mesma coisa aqui. A2 menos B2, que multiplica A2 mais B2. Não é isso? Diferença de quadrados. Produção pela diferença. Só que esse cara aqui, eu ainda posso reescrever ele como sendo quem? Como sendo A menos B vezes A mais B vezes esse cara aqui. A2 mais B2, certo? Bem, aí eu posso reescrever de novo esse cara aqui, A menos B, e desenvolver esse cara aqui. Esse cara aqui é a mesma coisa que quem? A3, fazendo esse vezes esse, e esse vezes esse. Aplicando chuveirinho no distributivo. Depois fazendo esse vezes esse aqui. Depois esse vezes esse. Eu vou botar aqui, ó. Vou achar quem aqui? Esse aqui e esse vezes esse, tá? Vai ficar quem? A vezes A2, A3. A vezes B2, AB2. Então, mais AB2. Mais esse cara vezes esse. Vai dar A2B, não é isso? Vai dar 2B. Pega que saiu no foco aqui. Vai dar 2B. Esse vezes esse vai dar quem? Vai dar mais B3, não é isso? Então isso aqui vai ficar quem? Vai ficar A menos B. Deixa eu digitar o foco aqui, ó. Vai ficar A menos B. Bem, agora eu vou colocar em ordem decrescente os expoentes de A e ordem crescente os expoentes de B. Então colocar a ordem em ordem crescente vai ficar quem? Vai ficar A3 mais A2B mais AB2 mais B3, certo? E note que esse cara aqui, que é o A2 menos B2, que é A menos B vezes A menos B, isso aqui é como se fosse A menos B, né? Que multiplica. Posso reescrever esse cara aqui como sendo A vezes B elevado a zero mais A elevado a zero vezes B. Não é a mesma coisa? Porque B elevado a zero é 1, com seno B diferente de zero. E A elevado a zero, com seno A diferente de zero é 1. Então vai dar A mais B também. E esse cara aqui eu posso reescrever também, segundo fator. Eu vou reescrever assim, ó, como sendo A menos B, que multiplica. Isso aqui é a mesma coisa que A elevado ao cubo, V elevado a zero. Vai dar A3 mais A2B mais AB2 mais A elevado a zero, B elevado ao cubo. Então eu reescrevi esse cara aqui, ó, dessa forma aqui. Por que eu estou fazendo? Porque eu estou fazendo isso? Porque está seguindo um padrão. Note que o A menos B se mantém constante, certo? O que muda são os expoentes das parcelas seguintes. Note que o A começa do maior expoente e vai decrescendo. E o B começa do menor expoente, que é o zero, e vai crescendo. Mas o A começa de que expoente? Uma unidade menor do que o expoente que está aqui. Note que aqui, ó, aqui é H2, o A começou no 1. Aqui é H4, o A começou no 3. Então eu posso escrever uma regra de formação desses produtos. Se eu tenho A elevado a N como regra geral,
menos b elevado a n, sendo n um número par, ou seja, n é um número da forma 2k, com k pertencente ao conjunto dos naturais diferente de zero, certo? Então, posso escrever essa diferença de potências elevado ao quadrado, potências pares de expoente par, como sendo assim, ó, como sendo, ó, vou repetir o a menos b, tá aqui, o a menos b, que multiplica quem? Bem, o expoente do a, ele começa sempre com uma unidade menor que o expoente que estava aqui. Isso aqui é 4, passou a ser 3. Isso aqui é A2, passou a ser 1, né? É como se tivesse A elevado a 1, certo? Então, isso aqui é n, o A vai começar do n menos 1. Então, vai ficar A elevado a n menos 1. O B elevado a 0, não é isso? Aí começa a decrescer o A e crescer o B. Então, vai ficar como aqui? Vai ficar A elevado a n menos 2, não é isso? B elevado a 1 e assim vai, não é isso? E assim vai. Mas, no final das contas, né? No final das contas, o penúltimo termo, eu vou ter A elevado a 1, B elevado a quem? A n menos 2, não é isso? Mas o último termo vai ser quem? A elevado a 0, B elevado a n menos 1, certo? Então vai ficar assim, ó. Note que a soma dos expoentes, ó, 3 mais 0, 3. É sempre unidade maior, uma unidade menor do que o expoente que está aqui. 2 mais 1, aqui é como se fosse 1, não é isso? 2 mais 1, 3. Unidade menor. Ó, aqui é 1. 2 mais 1, 3. Note que o expoente da soma vai dar sempre quem? Uma unidade menor que o expoente que está aqui, ó. 1 mais 0, 1. 0 mais 1, aqui é como se tivesse 1, né? 0 mais 1 dá 1, uma unidade menor do que está aqui. Então, n menos 1 mais 0 dá n menos 1, unidade menor que está aqui. N menos 2 mais 1, n menos 1, unidade menor. E assim vai, certo? Então, isso aqui, ó, isso aqui, quando eu tenho diferença de potência elevada a expoente par, eu posso reescrever como sendo A menos B, dessa forma que está aqui, ó. Sempre os expoentes do A decrescem e os expoentes do B crescem. O A vai do máximo, que é uma unidade menor do que o expoente que está aqui, e o B começa do zero e vai crescendo até n menos 1. E o A vai de n menos 1 até 0, certo? Então parece bobo, mas resolve muita questão de polinômio, de congruência, questão do IME discursiva, questão de polinômios assim de maneira mais rápida, tá, gente? Isso aqui parece meio bobo essa demonstração, mas a gente usa muito isso aí, tá? Então, na próxima aula a gente continua com casos especiais de fatoração, tá legal? A gente vai ver toda a matéria do segundo grau e a parte de cálculo também, limite derivada integral. Tá ok, gente? Com Deus aí, forte abraço.